Amém, queridos irmãos. Damos continuidade aqui ao nosso módulo de Sociologia da Religião. Vamos aqui comentar com vocês sobre o que é religião, o que é religiosidade e o que é espiritualidade, que a gente percebe que não é a mesma coisa, né? Então vamos aqui. O que é religião? É a estrutura institucional através da qual o povo vive sua fé. A gente está colocando o caso aqui da Igreja Lagoinha Cidade Verde, que é onde temos uma boa parte dos nossos alunos presenciais, né? Então, possui o pastor, culto, estatuto, escola bíblica, discipulado, ceia, batismo. Então, essa estrutura institucional que existe na Lagoinha Cidade Verde, mas também pode existir na Assembleia de Deus, ou na Igreja Presbiteriana, ou nas igrejas que nós conhecemos, que você faz parte, né? É essa o que nós chamamos de religião. É todo o arcabouço, é todo o leque, é todo o portfólio que existe de institutos atrelados à sua fé, aquilo que você participa no dia a dia na sua igreja. E religiosidade, o que seria? É a maneira como a pessoa pratica a sua religião. Então, Mateus capítulo 15, versículo 8 diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, religiosidade não é a mesma coisa de religião. Religiosidade é a maneira com que você externaliza aqueles institutos que você participa. Lembrem-se dos fariseus, né, da época de Jesus, no Novo Testamento. Tinha pelo menos quatro povos ali na época que eram saduceus, fariseus, essênios e os zelotes. Sendo estes zelotes ainda muito zelosos, pelo próprio nome já diz, né? Pelas suas tradições religiosas. Então, a religiosidade é essa maneira com que você externa, você pratica essa religião. E por último, nós temos o que é a espiritualidade. Né? Não é aquilo que fazemos para Deus, é aquilo que Deus faz em nós. Espiritualidade é a maneira transcendental em que o homem ele se comunica, né, com Deus através do seu espírito. Então isso aí seria espiritualidade, né? A religião, então, portanto, ela organiza a nossa fé, né? Temos aqui, deixa eu voltar aqui. A religião, ela organiza a nossa fé, organiza, né? Através dos seus institutos, batismo, ceia, liturgia de culto também. Religiosidade, ela expressa, é a maneira com que nós carregamos. Então, existem pessoas que são tão religiosos, essa expressão é tão forte, que eles, por exemplo, eles não usam bermuda ou não usam maquiagem. A sua instituição religiosa, ela faz com que hajam essas práticas. Lembrando que religiosidade não é algo que a gente vá simplesmente tratar como algo que não seja de Deus. Pelo contrário, Jesus Cristo ele tinha religiosidade, né? Todos os pastores, todos os padres, todas as pessoas que praticam a sua fé de alguma maneira, eles expressam a sua religiosidade, que é o meio externo em que eles fazem essa estereotização, né? Esse estereótipo da sua manifestação da fé que eles professam. E a espiritualidade, ela dá vida, né? A vida tem a ver com vida espiritual que nós temos no nosso dia a dia. Então, o problema nunca foi a religião. Jesus nunca condenou a religião em si. Ele frequentava a sinagoga, celebrava as festas judaicas e ensinava no templo. O que ele confrontou foi uma religiosidade vazia, uma forma estereótipa vazia, né? Em que se preservava apenas uma aparência externa, mas negligenciava a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O propósito do Evangelho é unir uma religião biblicamente fundamentada, uma religiosidade coerente, com a palavra e uma espiritualidade viva e produzida pela ação do Espírito Santo. Por que estudar sociologia da religião em um curso de teologia, né? Então, por que você precisa estudar essa disciplina aqui no nosso curso? Porque nós pregamos para pessoas que vivem uma sociedade. Se não entendermos a sociedade, teremos dificuldade em comunicar o evangelho de forma relevante. Então, sociologia da religião é uma área da sociologia que estuda a sociedade, né? E como a religião, por exemplo, ela influencia essa sociedade. A sociologia da religião não responde perguntas de fé, ela não pergunta Deus existe, Jesus é o Salvador, a Bíblia é verdadeira. Essas são as perguntas da teologia. Então, o que é que a sociologia
pergunta: como a religião influencia o comportamento humano? Por que surgem novas igrejas? Como a fé transforma comunidades? Como a religião influencia a política? E como a economia e a cultura? Então, a religião, a sociologia, ela estuda a interação entre fé e sociedade, entre a religião e a sociedade pela qual nós cristãos, né, nós servos de Deus, estamos inseridos. Então, essa interação é o objeto, né, da sociologia. O objeto da sociologia é a influência, para o nosso caso, né, sociologia da religião, é a forma com que a nossa religião, ou as religiões, elas interagem nas comunidades, nas sociedades a qual estão incertas. Amém, queridos? Então, um bom ministro não conhece apenas a Bíblia. Então, você não está no curso de teologia para estudar apenas a Bíblia, né? Você precisa também conhecer as pessoas. Jesus conhecia os pecadores, os fariseus, os pescadores, os cobradores de impostos, os samaritanos. Então, Jesus ele viveu essa sociologia à época na sua religião, ele conseguia ali expressar suas parábolas utilizando meios do dia a dia para que aquelas pessoas pudessem entender e enxergar o evangelho de forma prática, né? Não apenas de forma é, do dizer, do falar, de algo que eles não conheciam, né? Jesus Cristo ele interagiu com aquelas pessoas através de contextos da sociedade da época. Então, o senso religioso, né? O ser humano possui perguntas profundas, né? Quem sou? De onde vim? Existe Deus? O que acontece após a morte? Então, esses paradigmas, crenças e pensamento religioso, as pessoas enxergam, né, de maneiras diferentes. Por exemplo, temos aqui essa figura. Então, você pode aqui, se você parar um pouquinho, você vai entender que essa figura, ela é praticamente vista por duas óticas diferentes. A primeira ótica seriam duas pessoas, né? Olhando uma de frente para a outra, e a segunda ótica seria um cálice, né? Cálice branco aí. Então, se você focar na parte branca, você vai ver um cálice. Se você focar na parte preta, você vai enxergar aí duas pessoas, de forma que você vai ter aí dois pontos de vista, duas formas de enxergar o mesmo quadro. Amém, queridos? Então, vamos continuidade. Né? Aqui nós vamos falar agora de paradigmas religiosos, o monoteísmo, o politeísmo, animismo, cristianismo, iluminismo e secularismo. Então temos aqui, por exemplo, o que seria o animismo, né? Quem habita a natureza, né? A resposta aos espíritos. Então aqui ele fala, por exemplo, sobre essa questão da forma que a natureza ela é habitada. Temos também aqui o politeísmo, né? O que seria o politeísmo? Seria muitos deuses, né? A quantidade de deuses que existem aí no mundo, né? Monoteísmo seria apenas um, mono, né? Você pode quebrar essa palavra aqui. Então, um só Deus. Então, nós somos politeístas, né? Melhor dizendo, desculpe, nós somos monoteístas. Nós não somos politeístas. Nós acreditamos em um único Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Temos também o cristianismo. O que é cristianismo? É quem segue a Jesus. Temos também o iluminismo, que é quem guia o homem. Então, o iluminismo ele tem o objetivo de deixar a razão como foco, né? O iluminista, né, que a gente vê o iluminismo francês, europeu, nos séculos passados, eles ali diziam que a razão estava em evidência. Temos também o secularismo, que é um jeito de informar que não necessariamente a sociedade precisa da religião para funcionar. Então, a sociedade não tem uma religião obrigatoriamente para funcionar. Nós podemos começar a ver isso na nossa realidade, né? No nosso país, no nosso Brasil, que é um estado laico, onde não existe uma religião oficial, não existe a necessidade de se crer uma religião específica. A gente pode começar a fazer uma transição desse nosso estado laico para uma sociedade secularista, né? Em que não existe essa crença nas religiões, como a gente via em épocas passadas, né? Reis, que eles ali colocavam a religião, impunham a religião para a sociedade. A verdade científica e verdade religiosa, né? Ciência e fé são inimigas. Discussão do material sobre ciência e religião. A ciência responde ao como, né? A religião busca responder o porquê.
e ao sentido da existência. Nossas crenças moldam nossa percepção e influenciam nossas ações. Aí a gente vê um texto, né, que Paulo ali fala, né, cita aos Romanos: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Agora vamos para os símbolos, queridos, símbolos religiosos. Então, o que acontece com esses símbolos religiosos, né? Eles comunicam valores. Então, observe você, né? Você já deve ter observado que nós temos a cruz. Quando você vê uma cruz, isso é um símbolo, né? Então, o peixe, né? Que significa pescadores, pessoas que pescam, que foi ali a principal atividade, uma das principais atividades ali para os discípulos de Jesus, né? Simão Pedro, André, temos ali que eram homens pescadores, né? Então, o peixe também é um símbolo do cristianismo. Temos também a informação que ele une comunidades, né? Os símbolos eles unem pessoas, expressam identidade, né? Como a gente falou aqui do peixe, né? Do peixe. E temos também que fazem referência ao sagrado, que é no caso, por exemplo, da nossa cruz, né? Da cruz de Jesus. Aqui nós vamos falar sobre os principais pensadores, né? Temos aqui David Hume, que é de 1711 a 1776. E ele informa: será que a religião surgiu porque Deus se revelou ao homem ou porque o homem tentou explicar aquilo que não compreendia? Então, ele foi um filósofo escocês do iluminismo. Lembrem que o iluminismo era aquilo que expressava a razão como principal fonte, né, de sabedoria, de conhecimento. Então, o iluminismo ele pensava dessa maneira. David Hume foi um filósofo que viveu nessa época. E ele defendia o conhecimento humano deve ser baseado principalmente na experiência, na observação, né? A experiência, a parte de elaborar a respeito de determinado assunto. Então, a religião surgiu porque o ser humano sentia medo, insegurança e desejava explicar fenômenos da natureza. Então, por que existe uma religião? Porque o homem tinha medo e ele necessitava explicar os fenômenos que não compreendiam, né? Então, o Rami ele tinha essa principal característica de dizer que a necessidade de trazer um ser divino foi por causa do medo que o homem tinha de conseguir ali, de não conseguir explicar as suas perguntas e a insegurança que ele vivia na época. Então houve a necessidade de existir um ser superior que pudesse dar vida, dar origem a todas as coisas, né? Então vamos para o próximo filósofo, ou melhor dizendo, sociólogo ou filósofo, né? Temos aqui o Emile Durkheim, né? Que poderia informar que viveu no século XIX e século XX, ali, transição. Ele não procurava responder se Deus existe. Ele perguntava qual é a função da religião na sociedade, né? Então, Durkheim ele fala que a principal função da religião é manter a sociedade unida. Diria que além da experiência espiritual, tudo isso fortalece a coesão. Então, o objetivo para Durkheim da religião não era só a parte espiritual, não. Era principalmente para dizer que ela unia pessoas. E ele observava o contexto social, né, como sociólogo, ele observava esse contexto social e informava que a religião tinha essa qualidade, que era de unir pessoas. A gente vê hoje multidões, até hoje nós vemos multidões unidas através de uma fé, né, de um ato religioso, vamos dizer assim. Temos também Max Weber, né, que é o terceiro pensador que nós temos para a nossa, o nosso estudo aqui, né? Nós fizemos aqui uma fração, né, dos principais pensadores, um corte para esses três homens. E Weber queria entender como as crenças religiosas podem transformar a sociedade, né? Então, a fé pode influenciar a maneira como uma pessoa trabalha, administra dinheiro, volta a construir uma empresa? Sim, a gente sabe que sim, né? Nós vemos hoje pessoas que, ao se converterem, né, a Jesus Cristo, a gente vê transformação de vida, ao ponto de situações como presídios, né? Nós temos hoje pessoas que são presas e não conseguem se ressocializar. Cumprem sua prisão e eles saem pior do que chegaram. Mas a gente vê que pela fé existe uma eficiência maior dessa mudança de comportamento. É importante a gente observar que pessoas que eram ruins, né? Sanguinárias, violentas, pessoas que eram assassinas, né? E passam a se converter e mudam. Quem aqui não conhece uma pessoa assim, né? Uma pessoa que muda seu comportamento baseado na sua fé.
Então, esse era o estudo, dos estudos comportamentais ali de Max Weber, né? A religião influencia profundamente o comportamento das pessoas e pode transformar toda a sociedade. Veja como é importante, né? Aquilo que a pessoa acredita influencia a forma como ela vive. Se uma pessoa acredita que o trabalho é um chamado de Deus, deve ser honesta, deve administrar seus recursos e ela viverá de forma diferente de alguém que não possui, né? Como sociólogo, o Weber observou que a religião influencia sim a sociedade. E como cristão, nós afirmamos que essa transformação acontece porque Deus transforma o coração, né? Para Max Weber, a religião não muda apenas o que as pessoas acreditam, ela muda a maneira como elas vivem, né? E Hume estudou a origem da religião, Durkheim estudou sua função e Weber estudou a sua influência sobre o comportamento humano. Amém? E para findar aqui, essa frase que eu gostaria de ler aqui com vocês. A verdadeira fé não transforma apenas o destino eterno das pessoas, transforma também a maneira como elas vivem hoje. Então, queridos, esse foi o segundo vídeo, né, da nossa disciplina que você estude, né? Nós vamos deixar a apostila aí para que você que está assistindo, né, essa aula possa entender, né? Nós vamos aqui o nosso curso, o curso de teologia avançada, né? Nós denominamos como bacharelado livre, é um curso livre em teologia, mas que aqui você vai ter todo um arcabouço, né? Aqui nós trouxemos para vocês os principais pensadores, os principais mecanismos, as principais diferenças entre religião, religiosidade e espiritualidade, e que Deus possa te abençoar nessa jornada, continue firme e com o propósito de conseguir até o final desse curso. É o que nós te desejamos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.